Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá. Hoje, hoje eu quero falar um pouquinho de história com vocês em cima do seguinte: em 1876, Dom Pedro II visitou o Líbano, acompanhado de sua esposa, Dona Teresa Cristina, e de uma comitiva de cerca de 200 pessoas, entre barões, viscondes e outras autoridades. Admirador da cultura, o imperador do Brasil começaria de perto e conheceria tudo do país marcado por histórias de grandes ideias de grandes nações. Com diversos registros, enfatizamos aqui a importância da visita do imperador, fato que desencadeou a imigração libanesa e síria para o Brasil e contribuiu para o estreitamento dos laços entre duas nações. Bem, um pouquinho mais de história e aí comparando. A Avenida Paulista foi criada ali no final do século XIX, a partir do desejo de paulistas em expandir a cidade para novas áreas residenciais, que não estivessem, então, localizadas próximos das áreas movimentadas, centralizadas da cidade naquele período. É, Praça da República, o bairro de Genópolis, o Campos Elíseos. A alternativa foi a Avenida Paulista, inaugurada no dia 8 de dezembro de 1891, por iniciativa, então, de Joaquim Eugênio de Lima e Dr. Clementino de Souza e Castro, na época presidente do Conselho de Intendências, uma espécie de prefeito da cidade de São Paulo, para abrigar paulistas que desejariam, então, adquirir mais espaço da cidade. Naquela época, houve uma grande expansão imobiliária em terrenos, antigas fazendas, áreas devolutas, que deu início a um período de grande crescimento em novas ruas, que seguiriam projetos desenvolvidos por engenheiros renomados daquele momento, não é? É isso. O nome da Avenida Paulista deveria ser Avenida das Acácias, ou Prado de São Paulo, mas Joaquim Eugênio de Lima declarou: será paulista em homenagem a nós, os paulistas. É, isso aí. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa chamada Ruth Kalfá Salem. Estamos aguardando aqui, ela deve chegar. E ela tem muita história sobre os sírios, sobre os libaneses, sobre a sua vivência na Avenida Paulista. Um lugar e suas histórias. Vamos começar. Vamos lá. Olha só que bacana. Estamos aqui agora com a Ruth Kalfá Salem, que fez, então, um curso de letras, se é que não estou enganado, né? E começando aqui a Certo. nossa entrevista com essa senhora, e eu queria que ela se apresentasse para a gente que está aí assistindo, quem é a Ruth, o que ela faz. Vamos lá, Ruth, está com você. Oi, então tá bom. Eu sou neta de sírios e libaneses que vieram após o convite de Dom Pedro II, na época de 1880, vieram para o Brasil. Vou contar primeiro dos sírios, eles vieram de Homs, que é uma cidade pequena na Síria, e com uma senhora que, como tinha guerra lá e eles eram cristãos, essa senhora, eu acho que os pais falaram: olha, leva, pelo amor de Deus, porque era ou leva ou morre. Então, eles vieram crianças, 12, 15 anos, para o Brasil. E chegaram aqui com uma mão para frente e outra para trás e viraram sócios. Os quatro eram os Camasmis, os Riscalas, os Abdalas e os Salens. Eles foram sócios nesse tempo todo, até que eles se separaram e os Abdalas e os Salens ficaram sócios por mais de 30 anos, construíram uma casa. Eles mascateavam no começo, eles iam de burro para as fazendas. Olha só. E depois eles fizeram dinheiro e eles construíram uma casa na 25 de março,
quase esquina com a ladeira Porto Geral. E a casa existe O até... casa que você fala é loja e residência? Sim, a loja era embaixo e a casa, a residência era em cima, dividida ao meio, de um lado os Abdalas, de um lado os Salens. Hoje, se você passar na 25 de março, você vai olhar e você vai ver a Saad Abdala, a Najib Salem, ainda estampado na casa. A casa continua lá. Em Você cima, onde sabe era... me dizer o número disso? 25 de março, número... Esquina com a ladeira Porto Geral. Esquina Ladeira Porto Geral. Tá legal. Olha que bacana. A gente pode passar lá e ver a história ao vivo, né? Tá Sim, lá. com certeza, com certeza. E continua com os Abdalas. A loja continuou com os Abdalas. Os Salens venderam para os Abdalas e eles continuam até hoje. Tá ótimo. Esse Holmes aí é do Clube Holmes? É do Clube Homes. Eles fundaram o Clube Homes, fundaram o Clube Olha só. Sírio, fundaram o Parque São Jorge, onde eles venderam para vender por uma ínfima quantia, só para depois não poderem reclamar, os herdeiros não poderem reclamar. O Corinthians. O Corinthians, olha aí, O Corinthians, eles 1910. vê no Parque São Jorge. E já teve descendentes que foram lá, é nosso terreno, né? Não é nosso. Houve uma venda, eles foram muito precisos nisso. Houve uma venda por R$1, não importa o que o valor, só para os herdeiros não irem lá reclamar. Eu passei a minha vida... Eles são fundadores do Corinthians também? Não, eles Não, tinham um eles tinham terreno. Eles tinham um terreno e eles queriam fazer um loteamento. Aí tinha um grupo de pessoas que jogavam futebol. Então, eles acharam nada mais, nada menos que doar o terreno para eles, para levar uma linha de bonde ou de trem, não sei, e assim foi para desenvolver já com um pensamento comercial para desenvolver a área, né? Olha só. E assim Quanta história. foi o Corinthians. Você me disse que Boa. você é a caçula, né? E eu tenho uma pergunta que é o seguinte: você é uma sírio-libanesa, né? Você é uma mistura das duas coisas, mas você tem um nome judaico, né? Você chama Ruth. Pois é, mamãe tinha uma amiga que ela gostava muito, que se chamava Ruth. E é isso que ela me conta, mas mamãe era contestadora, porque ela foi se casar com um sírio numa época que não se casava com um sírio. Era assim, libanês, até hoje, né, eles brincam que libanês é francês, quando ganha um dinheiro vira francês, e sírio, quando ganha um dinheiro, vira libanês. Então, existia uma rixa, quer dizer, uma diferença. Era a Grande Síria, depois dividiu pelo Líbano, tem toda uma história ali. E, então, não era bem visto uma libanesa se casar com um sírio, mas mamãe quis e vovô deixou. Então, eles se casaram. Agora, muitos libaneses não foram ao casamento. Bom, depois de 2 meninos, que são meus irmãos, a mamãe nasci eu 10 anos depois e mamãe pôs meu nome de Ruth. Minhas tias, isso era assim, falavam que ela é bonitinha, mas com este nome. E eu não conseguia entender o porquê deste nome. Até que uma tia veio para mim, viu que eu fiquei chateada, ouviu a história, e falou, olha, ela se chamava Mariquinhas Calfá. Ela foi casada com um Calfá, ela era uma mulher que veio de Beirute, mas que falava inglês, francês, morou no mundo, naquela época, uma mulher super para frente. Ela olhou para mim e falou, minha filha, a pessoa faz o nome, faça o seu, não fique triste. Eu falei, ótimo. E eu era bem pequena na época e eu assumi aquilo. Falei, é meu nome, eu gosto, e me chamam de Rutinha, e eu gostava do Rutinha, até hoje gosto do Rutinha, entendeu? Olha só, essa sua tia Mariquinhas Calfá. Isso. O nome dela mesmo não era Mariquinhas. Não, era Marie de Calfá. Ah, tá. Mariquinhas, tia Mariquinhas. Ela acabou resolvendo o problema da Liga das Nações Unidas, porque você tem um nome judaico, você é síria, você é libanesa e você é otomana, né? Porque, no final das contas, tem lá o Império Otomano, que era o que lastreava toda aquela região ali, antes, então, das grandes divisões, né?
Olha Com só. certeza. Por isso são chamados de turcos, somos chamados de turco até hoje, porque vieram com um passaporte turco. Não tinha passaporte libanês nem passaporte sírio. Era um passaporte turco. E Turco, assim chegaram no Brasil. Turco, olha, turco da vinha como Turquia. turco. Daí então que a gente fala assim, Vinha como turco. você é turco, né? E o cara se ofende, ele diz, não, eu sou libanês, eu sou Sim, sírio. Eles ficam é. bravos, né? Porque Não deveria, não deveria se ofender. Eu acho que não deveria se ofender, porque é verdade, veio com o passaporte turco, mas enfim. você tem uma história que é bonita, que é da inauguração do Hospital Sírio-Libanês. Você pode contar um pouquinho para a gente? Lógico. Um dia, a dona Arma Jafé chamou suas amigas para um chá e, e resolveram fazer uma obra para a cidade de São Paulo. Então, elas fundaram o Hospital Sírio-Libanês. E, e eram 26 mulheres. As minhas duas bisavós faziam parte dessas senhoras. A minha bisavó, Salwa Saib Kalfá, foi vice-presidente vitalícia com a dona Violeta Jafé, filha da dona Arma. Dona Arma, né? E a minha outra avó era de assuntos sigilosos. Eu acho que era dinheiro. Assuntos sigilosos. Caramba! Ela era uma diretora de assuntos sigilosos. Devia Essa, ser dinheiro, doações, sei essa é lá. a Naciba. Essa é a Naciba Naciba, ela fazia Shakur, os assuntos sigilosos. Naciba Shakur Salem. Muito legal. Devia ser Ela que morou na doações, Avenida né? Paulista, né? Devia ser o controle de doações, alguma coisa assim. Acho que Provavelmente. Provavelmente. hoje a gente leva meio que para o lado errado, mas eu acho que era o controle de doações para não ficar revelando também quanto deu, o que, que deu. Acho que era mais nesse sentido sigiloso de guardar o É, segredo de quem eram os grandes doadores ali, né? Mas é interessante ela ser diretora de assuntos sigilosos, é muito interessante. agora, o interessante é que as descendentes dessas 26 senhoras, todas trabalham no hospital, Olha como que bacana. presidente, diretoras, conselheiras, voluntárias, estão todas engajadas na continuidade do nome. Então, é uma sociedade beneficente de senhoras, e aí estão todas muito engajadas em manter o nome, em manter. Eu acho que essas bisavós, avós, iriam ficar extremamente felizes de ver o que se tornou uma obra que elas fundaram num chá, na casa da dona Adma Jafé. E que bela obra, diga-se de Sim, passagem, com né? Porque certeza. e tudo isso ali na região da Paulista, né? Da Paulista, é o próximo à Paulista. Agora Sim. me conta uma coisa, como é que foi mudar para a região da Paulista? Você que basicamente nasceu ali na Paulista, né? Eu nasci na São Carlos do Pinhal, mas era uma ascensão você sair do centro da cidade e ir para a Avenida Paulista, que era o centro histórico. Então, ter uma Caturca, entre parentes, era, acho que, o auge da história. E tantos meus avós e tios dos dois lados, todos tiveram as casas ali na Paulista. A casa do meu avô, na Salem, hoje em dia é Fiesp. E eu cresci e nasci na São Carlos do Pinhal, que é paralela à Avenida Paulista, andando de bonde na Paulista e visitando as casas, porque eram meus tios, eram os amigos do meu pai, dos meus pais, eram meus avós. Então, eu ia de bonde, e depois, assim, por exemplo, a dona Francisquinha e o seu Luiz Moraes de Barros moravam em frente à Fiesp. E aí eles doaram as casas e os terrenos iam da Paulista até Alameda Santo, ou da Paulista até São Carlos do Pinhal, eram quadras inteiras. Então, dona Francisquinha e seu Nicolau doaram para os filhos as casas seguintes, os terrenos seguintes que chegavam na São Carlos do Pinhal, em frente aonde eu morava. E eu tinha uma amiga, que tenho até hoje, uma menininha,
E nós tomamos chá com a dona Francisquinha. E a hora que passava o bonde, era quase seguro os cristais, porque sacudia a casa inteira da dona. E nós E como é que era isso? Me conta um pouco mais disso. Esse bonde, ele passava e ia tremendo tudo. tudo tremia. Acho que todas as casas tremiam. Mas eu me lembro muito da dona Francisquinha, que acho que ela tinha uma cristaleira, eu não sei o que, mas tudo fazia tudo fazia barulho. E nós andávamos de bicicleta no jardim, que era enorme, e no fundo eu aprendi a andar de bicicleta na Avenida Paulista, Olha só. que era uma delícia. Que E chique, tinha hein? casa, muito chique. Tinha a casa dos Matarazos, a Maria Pia Matarazzo, o pai dela, quando ela casou-se, ele construiu uma casa no jardim, que hoje é o shopping, né? Sim, sim. E tinha uma piscina, acho que uma das poucas piscinas que existia naquela região. E o meu irmão mais velho era muito amigo da Maria Pia, e até hoje. E eu ia lá nadar na Avenida Paulista, na casa dos Matarazos. E o primeiro drink que eu tomei na minha vida, de álcool, foi nos Matarazos. Me deram, não sei o que era, e acho que foi o meu primeiro porre. Deve ser Era muito tomar o primeiro divertido. drink na mansão dos Matarazos, em plena Paulista, mas, enfim, fica registrada a história, né? É, Ai, pois que é. delícia. E eu pegava o bonde, mas o bonde tinha um sininho, blim, 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 e todo mundo sabia quem era quem ali, sabe? Nós íamos para o Trianon a pé muito, ia com a minha babá alemã visitar os bichos preguiça, tinham dois que eu conhecia muito bem, eu sabia em que árvore eles estavam. Eu andava pelo Hospital Matarazzo, que era nossos vizinhos, e tinha um Sim, jardim maravilhoso, sim. e tinha uma... Agora eles vão fazer todo um empreendimento ali, tá? o Gino Novelli e o É, Felipe Starr tá vão tudo indo para embora de lá. vento e popa. Estou louca para ir visitar, deixa acabar É. aí a pandemia. Como é que Porque... era essa coisa? Você tomava o bonde para ir para a escola? Você estudava onde? Ai, bom, eu estudei no Elvira Brandão, no Assunção, no Sion, depois eu fui para a Inglaterra, e depois daí eu entrei em letras. E essa é a minha trajetória. Não, eu ia de carro para Elvira Brandão, e ia de carro também para o Assunção, para o Sion era longe, também ia de carro. Mas para o Assunção eu pegava o bonde, sim. Eu descia a Pamplona de bonde. E o Olha só. final do bonde, e o final era na Rua Veneza, que tinha uma árvore frondosa, e era uma praça onde ele fazia a volta. E hoje, se você for na Rua Veneza, você vai ver esse final da linha do trem, porque os trilhos ainda estão lá. Ah, olha que bacana. É bem bacana, os trilhos estão lá. Eu São as levei os memórias, meus netos para ver. são as memórias da cidade de São Paulo que estão meio que escondidas, né? É, Você me relata aí dos grandes palacetes da Avenida Paulista, de hoje, aonde era uma casa, hoje é uma Fiesp, aonde era uma casa, hoje é um shopping, o bonde que balançava os cristais da Dona Francisquinha. E a gente perdeu essa cidade, né? A gente perdeu essa história, ela não está lá, ela não está registrada em lugar nenhum, né? é uma pena. É uma É uma pena. pena, porque as casas são maravilhosas, com afrescos, com gradis vindos da França. Eles importavam os trabalhadores que vinham trabalhar na casa, vinham da Itália, vinham da França, vinham da Bélgica, vinham da Alemanha, e faziam várias casas, não é que faziam uma casa. Então, tinham coisas semelhantes, pelo mesmo ouvrier, como chama, o mesmo artista. Tinha os afrescos, tinha em várias casas. Tinha também a casa do Alexandre Thiollier, que pega uma quadra inteira, e hoje em dia continua lá o terreno. Eu não sei se o porquê não fizeram nada, virou um parque. Aonde que ela está? Onde era a casa do Alexandre Thiollier. Ah, Ela existe esse terreno na Alameda Santos com
e vai até a Paulista. Ah, E, sim. e o Alexandre foi meu colega no Elvira Brandão, ele já é falecido, ele foi um grande advogado, e ele dava festas memoráveis assim, de crianças na casa do avô, e era uma mata atlântica, sabe? Porque era enorme aquele jardim. E o mais curioso é que os meus netos são colegas dos netos do Alexandre Olha Tillier. que bacana. E É uma... hoje essa família, Abdala, Jafé, Calfá, ainda se encontram, ainda se reúnem, são amigos, Muito, muito. sócios? Sim, assim, sim, eu tenho um caso muito engraçado. A minha filha queria ir uma vez para uma boate e, nós não deixamos. Como que você vai? Vou com uma, falou o nome de uma menina, vou com ela. Essa menina tinha acabado de tirar a carta, mas de jeito nenhum você vai sair à noite com alguém que acabou de tirar a carta. Aí, finalmente, essa menina tinha um primo. Ah, mas meu primo é mais velho, faz vários anos que ele tem carta, então nós resolvemos deixar ela. E não é que esse menino é um Abdala, Olha só. e convidou ela para ir na 25 de março. E eu fiz com as minhas filhas um tour uma vez. Vamos conhecer onde nasceu o Eduardo, vamos subir a ladeira, vamos no Jockey Club, almoçamos no Jockey Club, fomos no pregão da Bolsa, tinha um vidro, então como era o pregão da Bolsa? Eu fiz todo um turismo com elas, sei lá, numas férias. E ela me falou, mamãe, eu fui convidada para almoçar na 25 de março. Eu falei, vai, sui generis, não, um convite para almoçar na 25 de março, tudo bem. Ela vai e volta e fala, mamãe, ele trabalha na loja onde nasceu o vovô. Eu falei, gente, é um Abdala, então. Tá aí. E eles casaram, estão casados, meus netos são Abdala, e por causa do hospital, todas essas famílias se veem. Ainda tem também o HCOR, o Hospital do Coração, que era da dona Nabirra Abdala, ela que fundou. Sim. E ela oferecia, conforme as doações, um queijo que se chama Haleu Tibni. É um doce queijo especial de Homs, é uma receita de Homs, da cidade de Homs. É um queijo puxa-puxa, é muito gostoso, vem com uma calda doce, vem com pistaches, e ela oferecia um prato desses doces. E eu me lembro várias vezes de ir com a mamãe buscar o doce, porque provavelmente o papai tinha feito uma doação. Então, era assim, faz uma doação, ganha um doce. E Era bom. era muito gostoso. É bacana essa E atividade. também eu ia para a Uhum. casa dos meus tios Calfá. Bom, eu ia para a casa dos meus tios Calfás, que tinham duas casas na Paulista, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Uma Sim. quase que em frente à outra. Também palacetes grandes, muito gostoso brincar lá. Nós éramos uma turminha grande. E depois descíamos a Brigadeiro Luiz Antônio, tinha a casa do meu avô Miguel Calfá, que ficava em frente à casa dos Lunardelli, e naquele pedaço as casas eram construídas no alto. Meu avô era muito divertido, um bando de netos subindo de limão, vendo o bonde passar embaixo, íamos na missa na Nossa Senhora, como chama? Imaculada Conceição dos Caputinos. Caputinos. Outra coisa engraçada, em São Carlos do Pinhal, tinha as freiras carmelitas, era um convento das freiras carmelitas, que elas faziam aquele voto de silêncio e tudo mais, e eu achava interessantíssimo, assim, não via ninguém nunca, nunca, nunca. Então eu adorava ir lá, era um mistério aquele convento, um super mistério. Era até lúgubre, eu ficava imaginando o que podia estar acontecendo lá dentro com aquelas freiras. E, olha, foi uma infância muito, muito divertida. E depois, na Brigadeiro, se você descesse em direção aos jardins, tinha a fábrica do meu avô, textil, tecelagem, Calfá. Eles tinham terrenos e tinha a fábrica enorme.
que era quase esquina ou esquina com a Rua Estados Unidos, hoje em dia. Sim. Então, já era assim. E depois disso, era um grande brejo. Todos os jardins, depois da Rua Estados Unidos, já era um grande brejo. Jardins para o meu avô Miguel Calfá. Ele falou que não comprava brejo. Que pena que ele não comprou. Não comprava breja, então Ia ser muito bom. ele não ficou dono dos jardins por conta disso. Muito interessante. Me diz uma coisa, como é que foi você assistir esse desmanche dessa Avenida Paulista que você frequentou para essa Avenida Paulista que está hoje? Como é que você assiste isso, essa transformação a partir aí da década de 70, que foi mudando tudo dentro da Paulista e transformando a avenida no que ela está hoje, né? Exatamente. Começou com uma desapropriação para alargar a Avenida Paulista. Então, várias casas ficaram praticamente na rua. Elas tinham um jardim com pouco recuo, algumas ficaram na rua. Era uma coisa esquisita. Esse foi a minha primeira lembrança dessa mudança. Depois tiraram o bonde e depois começaram as grandes demolições. Quando demoliram a casa do meu avô para construir a Fiesp, eu tinha 12 anos na época. Eu me lembro de ter ido lá e ficado muito triste, mas muito triste, porque era uma casa lindíssima, uns jardins lindos, tinha uma torre, eu tinha um tio que tirou o brevet na época, e meu avô não sabia que ele era piloto. E ele dava rasantes em volta da torre, todo mundo ficava esperando ele passar. E meu avô falava: quem é este maluco que está fazendo isso aqui em cima da minha casa? E era o filho dele, ele não tinha a menor noção que era o filho dele. É. Hoje ainda os pilotos eu fazem. fiquei muito triste, foi muito. As casas tinham cúpulas, tinham mármores rosas, eram de uma riqueza que elas deveriam ter sido preservadas. A única casa que eu lembro que é preservada, realmente preservada, é aquela Casa das Rosas. É. E isso é bacana de você ir lá ver, visitar, ver uma exposição de arte. Teve uma outra casa que virou um McDonald's e hoje em dia está abandonada também. Mas é isso, não tem mais nada lá. Não tem memória. É uma pena, São Paulo não tem memória. Eu não tenho para sair com as minhas filhas, com os netos e falar: olha, eu estudei aqui. Não, eu não estudei aqui. Aqui já tem prédio. É verdade. Sabe, poucos os lugares, o Elvira Brandão tem prédio no lugar, o Assunção eu posso levar, o Sion continua lá funcionando, mas já também o Assunção era uma quadra, hoje em dia é um pedacinho, só guardaram o prédio principal. Quer dizer, São Paulo mudou muito, mas, enfim, a gente se adapta e vai vivendo a vida, porque é assim que é, né? Mas podiam ter preservado mais a Paulista, tinha muita coisa bacana lá. Que pena, Com né? certeza ia virar grandes casas de exposição, ou mesmo residências, porque tinham umas menores, né? Implodiram muitos, porque os prefeitos queriam tombar, depois de metade derrubado, o prefeito, que eu não me lembro quem é na época, ele quis tombar, mesmo a Casa dos Matarazos, eles tiveram que implodir, e não conseguiam, porque era de uma construção tão forte que eles tiveram que usar não sei quanta dinamite ali, porque as primeiras tentativas não funcionaram. É muito louco. Teve gente que saiu da noite para o dia, casas implodidas com lustres, tapetes dentro, com tudo, porque não deu tempo de tirar. Uma grande judiação. É muito triste isso. Mas é especulação imobiliária, né? E é o que é a história, isso aí. a história da cidade de São Paulo, né? Ruth, eu te agradeço muito por essa entrevista, por essa sua memória e de a gente ter conversado isso aqui, um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua história e um pouquinho da história da cidade de São Paulo.
Eu te agradeço Muito bastante. obrigada. Para mim foi um prazer, eu me diverti muito, porque eu contei da minha infância, vai. Bem É isso, bacana. é isso aí, é aquilo que eu falo, né? Um lugar e suas histórias. E aí a gente tem aí que levar esse projeto adiante. Quem sabe mais entrevistas virão, mas você foi a nossa primeira entrevistada. Eu Muito te obrigada agradeço, por essa honra. te agradeço bastante. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero agradecer aqui essa nossa primeira entrevista. Eu acho que é o começo de uma história e um lugar. E a gente pode voltar ainda com novas pessoas, novas histórias, visões diferentes da cidade, de São Paulo, do Brasil, e a gente contar um pouquinho para vocês de como que é importante cada espaço, cada lugarzinho da nossa vivência. Um lugar e suas histórias. Até a próxima. Até lá.